Ora, muito bem. Boa tarde a todos. Temos já os primeiros 50 participantes na sala. É normal que nos próximos minutos este número aumente um bocadinho. É sempre um gosto, em nome da Aparside, poder contar com a vossa presença nestes eventos, chamados Aparside Executive Club. E como sabem, neste estranho 2020, nem tudo é mau, demos pela primeira vez a oportunidade a que as pessoas genericamente pudessem participar sem ter que pertencerem à comunidade de clientes ou ex-clientes da Aparside. Portanto, neste momento teremos amigos, clientes atuais, ex-clientes, parceiros, advisors e um conjunto de pessoas que eventualmente não nos conhecem, digamos, em primeira mão, às quais saudamos naturalmente de igual forma por terem decidido passar estes próximos 60, 90 minutos na nossa companhia. Muito obrigado. Antes de começar a apresentar os nossos convidados de hoje, apenas 3 regras muito simples. Por um lado, relembrar que grande parte do evento terá a ver com a possibilidade de as senhoras e os senhores colocarem perguntas aos nossos convidados de hoje, o José Bancaleiro e o Carlos Cesões. Para isso, terão, por favor, que dirigir as perguntas para a conta Aparside Executive Club, que estará nos vossos monitores da aplicação Zoom, que, por sua vez, me fará chegar a mim e eu serei responsável por vocalizar as vossas perguntas. Portanto, vamos tornar isto bastante vivo e o vosso contributo é, para isso, decisivo. Em segundo lugar, podem ligar câmaras, quem quiser, não tem problema, desde que não liguem, por favor, os microfones. Portanto, o grande problema destas coisas é, de facto, os ruídos de fundo, os ruídos parasitas que aparecem, portanto, só atenção aos microfones. Bom, uma vez feitas estas notas de protocolo, isto hoje em dia é assim, eu passaria, sem mais delongas, a apresentar os nossos 2 convidados. Eu vou começar com o José Bancaleiro. O José Bancaleiro é um nome por demais conhecido do mercado português. De qualquer modo, eu gostaria de relembrar que o José é doutorando neste momento em Ciências do Trabalho, é licenciado em Direito, pós-graduado em Gestão de Recursos Humanos, com um curso de Magistrado Judicial, que é uma curiosa curiosidade, MBA de Marketing, neste caso na Universidade Católica. Portanto, ao longo de uma vida profissional intensa e já longa, pode-se dizer assim, sempre com uma preocupação de acrescentar conhecimento também na vertente académica. A sua carreira profissional, diria que na sua primeira metade, se é que posso usar esta expressão, caracteriza-se por um conjunto impressionante de lugares de direção de recursos humanos. O José foi diretor de recursos humanos na Tabaqueira, na Electroliber, na SmithKline Beecham, uma farmacêutica, atualmente GSK, acho que é assim que se diz, ou GSK, na Altitude Software, na Essilor, na Opca e finalmente no Banco Finantia. Portanto, temos aqui um conjunto de indústrias, diria que do mais variado possível, que com certeza lhe deu um conjunto de experiências e um conjunto de conhecimentos em que a diversidade de contextos seguramente é uma das características. Numa segunda metade da sua carreira, vamos também usar esta expressão, desde 2008, transformou-se em consultor especializado em Executive Search, Executive Coaching, Talent Management e desde 2010, portanto há 10 anos, é o Managing Partner da Stanton Chase em Portugal. Para quem não sabe, a Stanton Chase é uma das grandes empresas globais na área de Executive Search e áreas afins. É conferencista, leciona em pós-graduações e MBAs em diversas universidades, escreve regularmente artigos para jornais e revistas, sendo também autor de vários livros sobre gestão e liderança. No nosso escritório, aqui na Aparside, de onde eu estou a falar, temos uma pequena biblioteca onde podem encontrar alguns dos livros escritos ou co-escritos pelo José, apenas uma curiosidade. E agora é um bocadinho uma interpretação livre, se o José me permite, na minha opinião, é um livro pensador. Tem uma intervenção pública, por vezes,
desafiante e quase sempre pouco amiga do chamado politicamente correto. É também por essa razão que para nós é um gosto poder contar com ele aqui. Passando ao Carlos, o nosso segundo ilustre convidado. O Carlos é oriundo de Évora, mas vive em Lisboa para aí há 20 anos, segundo ouvi dizer. É licenciado em Gestão de Empresas na Universidade de Évora e depois aprofundou todos os seus estudos em Marketing, no ISG, tem um executivo MBA na UAL e um mestrado em Gestão de Recursos Humanos, novamente no ISG. Mais uma vez, se repararem, há um paralelismo com a preocupação de mantermos um percurso académico sempre renovado. É algo que podemos dizer dos dois convidados. Iniciou a sua carreira no Banco BPI em 99, com foco na gestão comercial de pequenas e médias empresas, coisa que eu desconhecia, portanto, quando estou a preparar estas coisas, acabo sempre por descobrir estas curiosidades. Em 2001, integrou o projeto do expressoemprego.pt, Grupo Empresa, portal muito conhecido de recruitment e gestão de carreiras, onde desenvolveu estratégias de employer branding para os seus clientes, do expressoemprego.pt. Mais tarde, em 2004, entrou para o setor da consultoria de gestão, onde trabalhou em duas consultoras, a SIGH, peço desculpa, Carlos, não sei se diz SIG International, eventualmente, e a BI for All Consulting, essencialmente em projetos de Corporate Governance e Performance Management. Reparem que aqui o Carlos começa a aproximar-se naturalmente dos temas que vão depois marcar toda a sua carreira. Em 2007, fundou a LearnView, uma empresa de consultoria de gestão, capital humano e formação, focalizada nas áreas de liderança, alinhamento organizacional e desenvolvimento pessoal, e é partner da Stanton Chase desde maio de 2010. Em 2012, é certificado internacionalmente em Executive Coaching pelo ICC, para quem tem, digamos assim, conhecimento destas coisas, uma das, digamos, dos certificadores internacionais de referência. Foi distinguido como consultor do ano 2013 pela revista RH Magazine, naqueles seus conhecidos Oscars dos RH, digamos assim, tal como o José, com regularidade, tem sido professor convidado em universidades e business schools diversas, abordando sempre os temas que lhe são caros. Gestão de talento, employer branding, negociação, liderança. E depois, porque está sempre aqui uma nota pessoal nestas biografias, paralelamente à sua vida profissional, o Carlos é fundador e coordenador de uma plataforma chamada Portugal Agora, passa publicidade www.portugalagora.com, faço com muito gosto, porque é um think tank e uma plataforma de cidadania que tem duas coisas, uma agenda ambiciosa e uma atividade, eu não sei se é intensa ou frenética, é uma das duas coisas. Portanto, o www.portugalagora.com organiza um conjunto de conferências, debates, white papers, etc., sobre o desenvolvimento transversal de Portugal, que eu acho que vale a pena acompanhar e, eventualmente, em alguns casos, participar. Portanto, estão apresentados os nossos ilustres convidados. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, José. Ora bem, nós estamos aqui para quê? Estamos aqui para falar um bocadinho, com quem sabe, sobre este estranho 2020. Mas mais do que isso, 2021 está à porta. E, portanto, se calhar é interessante conversarmos um pouco sobre o que é que para vós foi este 2020, o que é que está a ser e o que é que vem aí. Portanto, a minha primeira pergunta, ou o meu primeiro desafio, não pode ser o mais aberto possível. O que é que nós estamos a viver? O que é que daquilo que nós estamos a viver vai ficar como um mero rodapé na história e o que é que, pelo contrário, se pode passar de conjuntural a estrutural? Primeira pergunta. Carlos, José. Começo eu, o Carlos. Obrigado. O Carlos deu-me, tendo em conta os meus cabelos brancos, o Carlos deu-me a primazia de começar e, portanto, começo eu. Primeiro, estimadas colegas e estimados colegas, muito boa tarde. João,
muito grato, muito agradecido por este convite, por poder aqui partilhar algum tempo convosco. É sempre com muito gosto que participo nestas coisas e que colaboro com a Aparside, portanto, conto sempre. Muito obrigado pela maneira que me apresentou e gostei particularmente de ter dito que eu não gosto e não sou nada politicamente correto. Aliás, eu costumo dizer que nem lhe chamo politicamente correto, chamo-lhe estupidamente correto, que é outra forma de dizer a mesma coisa. E, portanto, eu vou começar por não ser politicamente correto, por dizer que é a pergunta do que é que se tem estado a passar, é uma pergunta que tem sido feita recorrentemente, e eu já tenho, enfim, 2 ou 3 frases que de alguma maneira uso para descrever. Uma é histeria coletiva, não é? Portanto, eu acho que o que se tem estado a passar é uma histeria coletiva, e outra é aquela figura é usar a frase não é Cónigo, mas é uma coisa desse género, Remédios, do Hermano José, que diz que não há necessidade, ou que não havia Não havia necessidade, não é? necessidade. Necessidade. Portanto, eu acho que um dia se vai fazer a história de toda esta pandemia, e uma das coisas que se vai dizer é falar do Cónigo Remédios e dizer que não havia necessidade de uma coisa deste género. Havia muitas outras formas de lidar com este vírus. Mas não vale a pena estar com isto, porque a realidade é esta. Não é um problema de Portugal, é um problema internacional, e portanto a maneira como foi gerido tudo isto foi mal gerido de princípio e foi mal gerido a nível internacional, na minha opinião, e pronto, nós temos que de alguma forma viver com o que temos. Não há, eu não me quero alongar muito, porque eu acho que estas coisas valem essencialmente para responder às questões das pessoas e ajudar as pessoas. Não há muito a dizer, a não ser que nós hoje temos que nos focar muito em, da melhor maneira possível, passar esta fase e aproveitá-la da melhor maneira e concentrar-nos muito naquilo que é o pós-pandemia. É isso que nós temos estado a fazer na Stanton Chase, desde o primeiro dia que nós temos estado a trabalhar sistematicamente para estarmos na crista da onda, ou estarmos no top of mind dos nossos clientes quando passar a pandemia, aproveitando o máximo possível todas as oportunidades que a pandemia também traz. Portanto, é no fundo essas coisas. Profissionalmente, acho que é isso que nós temos que fazer, é isso que temos que fazer, e também é um pouco isso. Já agora deixem-me partilhar, e depois vou passar, eu não vou falar muito mais sobre isto, partilhar um bocadinho depois uma ideia de hoje, e depois passar para o Carlos Sazões. Eu hoje estive a falar com nas minhas conversas do Media Uma, nas conversas que nós fazemos e temos na Stanton Chase, em que recebemos pessoas e fazemos orientação de carreira pro bono do Media Uma. Hoje recebi uma diretora de recursos humanos que vive no estrangeiro e que está disponível. E ela hoje, piada, que quando nós estávamos a falar quando é que vai acabar isto, o que é que vai acontecer, o que é que se pode fazer, quando é que se pode viajar, quando é que todas estas coisas, ela respondeu que podemos sempre boiar. Portanto, nestas circunstâncias, boiar às vezes é a melhor solução. Portanto, eu um dia destes vou fazer um post exatamente para dizer, quando a gente não tem certezas de nada, quanto mais não seja. Boiar significa que temos que manter à tona da água, significa que temos que ir aproveitando as correntes da melhor maneira, e de vez em quando há umas braçadas que não faz mal. Eu não sei se boiar é a melhor solução, embora seja sempre solução, mas sei que nenhum de nós, não está dependente de nenhum de nós o fim da pandemia, não está dependente de nós como é que ela vai ser, se vai ser em U, em L, em V, ou como é que vai ser, portanto não está, e portanto aquilo que nós temos que fazer, todos nós, é concentrar-nos naquilo que são as nossas competências, o nosso valor no mercado, e isso é que temos que fazer. Por exemplo, esta senhora está em Portugal retida e está a fazer uma pós-graduação no ISCTE,
e portanto está, apesar de estar a boiar, está a dar umas braçadas, não é? E está a procurar o seu caminho, e cada um de nós tem que ver no que é que faz sentido e o que é que pode fazer durante este período e aproveitar da melhor maneira este período. Eu diria que vai haver duas pessoas: há aqueles que baixam os braços e que se limitam a seguir a corrente e a esperar que passe, e há aqueles que vão aproveitar a corrente exatamente para irem no sentido que querem ir. E eu acho que nós devemos sempre pensar que tipo de oportunidades é que nos trazem estes momentos difíceis, e aproveitá-las, e perceber que há um pós-crise e que nós temos que aproveitar. Quem, como eu, já tem uns cabelinhos brancos, já passou por crises, N crises, umas mais difíceis, outras mais fáceis, umas mais rápidas, outras menos rápidas, mas passamos por N crises e temos que aprender a aproveitá-las da melhor maneira e a concentrar-nos naquilo que é importante. Passava a palavra ao João ou ao Carlos César. Muito obrigado. Isto aqui não há, como é que eu ia dizer, não há publicidade enganosa. Quando eu disse que, de facto, o José é a opinião com assinatura, eu penso que isto tem um copyright de uma rádio qualquer, não deixa de ser absoluta verdade. Portanto, muito obrigado por este início de hostilidades assertivo e, diria eu, baseado numa vida, como diz o José, em que já passou por muita coisa, já viu outras coisas e, portanto, também já lhe permite algum distanciamento ao olhar para aquilo que nós estamos a viver. Agradeço esta primeira intervenção, que vai ser complementada agora pelo Carlos. Muito obrigado, João. Agradecer para já, obviamente, o teu amável convite e a amabilíssima introdução que me fizeste sobre o meu perfil. Acho que a generosidade de amigo há algumas questões, mas enfim, depois o público julgará eventualmente. Cumprimentar a todos os presentes, há algumas caras conhecidas, outras não tanto, mas é um gosto também estar aqui convosco. Cumprimentar o José Bancoeiro, que já não vi há cerca de 50 minutos, e basicamente, no fundo, dar aqui nota de que estamos de facto num ano completamente atípico. Já foram ditas todos os diagnósticos, até as buzzwords, uma que eu detesto completamente, chamada novo normal, que eu não suporto, e portanto já fomos brindados com este tipo de expressões, com todo tipo de profecias. O que é que eu diria numa perspectiva de quem está numa empresa de serviços profissionais, de consultoria, a lidar com capital humano, a lidar com talento executivo? O que é que me é levado a considerar que é estrutural, respondendo diretamente ao desafio do João, e aquilo que será conjuntural? Eu quis avaliar um pouco, primeiro já vou avaliar, e não é por falsa simpatia, com o José Bancoeiro, numa perspectiva que, enfim, fora como estamos a reagir. Eu acho que daqui a uns anos, de facto, quando se fizer a história um pouco destas reações, muita gente dirá como é que governos no início do século XXI não conseguiram arranjar a melhor forma de reagir do que numa perspectiva de confinamento, que é claramente medieval. Não estou a dizer que seriam melhores soluções hoje em dia, mas alguém diria que, se calhar a nível do status tecnológico, de gestão, enfim, ou de eventualmente é de bom senso, que haveria outras formas, já devíamos ter acautelado, preparado, e muita gente já desde pelo menos o início do século XXI fala sobre a necessidade de gerir pandemias e, portanto, provavelmente já devíamos ter aqui acautelado algo mais antecipadamente. Depois, se calhar uma coisa que vamos aqui aprender de forma estrutural é que temos de ver com o risco e temos de gerir o medo. Isto é, já não há planeamentos lineares, já não há estabilidade. Aquela questão do mundo VUCA, que se falava um pouco no pós-Guerra Fria, é aplicável também ao mundo na questão ambiental, na questão de saúde pública, se calhar nos riscos da cibersegurança, nos riscos alimentares, energéticos, enfim. Temos de ter aqui a noção claramente que não vivemos num mundo previsível, vivemos num mundo imprevisível, e a melhor forma de lidar com a imprevisibilidade é ter aqui, obviamente, uma forma de, para já, prevenir os riscos, estar sensibilizados aos riscos, saber, obviamente, detectá-los, saber mitigá-los, nossa vida pessoal, nossa vida organizacional, e saber, obviamente, temos de estar aqui, sempre na iminência de mudar completamente aqui o shift, o mindset, o que queiram chamar. E acho que este pensamento, que é quase um pensamento holístico, pessoal, global, pode-se aplicar à nossa vida, à vida das organizações, à vida dos países, ou no mundo como um todo, aplica-se também aqui na nossa perspectiva profissional. O que é que, no fundo, acho que veio seguramente para ser estruturante? Seguramente que a flexibilidade da nossa vida profissional veio para ficar, será estruturante, portanto não é conjuntural, é de facto apenas uma aceleração do que já vinha de trás, o trabalho, o remote working, o working anytime, anywhere, agora a perspectiva do liderar também, que hoje em dia é muito falado, anytime, anywhere, tudo isso não começou seguramente em março de 2020, já vinha de trás, tivemos a fazer aqui uma aceleração em 5 ou 6 meses, aquilo provavelmente demoraria 2, 3, 4 anos, na minha perspectiva, eventualmente até 5 anos noutros setores. E agora vamos ter que fazer uma aprendizagem mais acelerada.
Isto faz um momento que as organizações tenham de evoluir, claramente, tenham no fundo de estar preparadas para ter outro tipo de mindset, para já no fundo assegurar a sua, e isto no fundo são conceitos já muito antigos, mas agora vão ter de ser um pouco mais, eu diria, mais tangíveis, e temos de focar aqui o walk the talk, a sua responsabilidade social, o seu foco no equilíbrio pessoal profissional dos seus colaboradores, a sua forma de lidar com a flexibilidade, a sua forma de manifestar compaixão nos valores e atenção e empatia àquelas que são as necessidades das pessoas de forma individualizada, não é one size fits all, é uma perspectiva mesmo individualizada à necessidade de cada pessoa, e no fundo tem aqui de fazer o tipo de um trilhar de caminho que no fundo seja aqui uma gestão por valores, por um propósito e numa perspectiva de que só assim é que seguramente vão conseguir atrair, reter e desenvolver talento. Essa é a minha perspectiva. Mais uma vez, isto já vinha de trás, seguramente que está agora a ser assegurado e vai ser agora mais consolidado. Na nossa vida pessoal, profissional também seguramente não necessitaremos de viajar tanto nem fazer tantas reuniões presenciais como antigamente, e isso é na perspectiva não só da perspectiva de virmos ao escritório reunir, como na perspectiva temos de fazer uma viagem para Londres, para Berlim, para Nova Iorque, para Barcelona ou para o outro lado do mundo, para tomar uma decisão rápida. Teremos de ir provavelmente para cimentar relações pessoais baseadas na empatia e na confiança, seguramente que sim. Uma coisa é estarmos presencialmente no mesmo local, outra coisa é temos aqui um conjunto de quadradinhos em que estamos apenas a ver expressões visuais. Virá o tempo também não faltará muito que algumas das tecnologias, e também já vai iria, como por exemplo realidade aumentada e virtual, permitam-nos fazer isto até com muito mais encanto e com muito mais eficácia, mas isso é um bocadinho a transformação digital que aí vem, e portanto eu diria que há coisas que seguramente também vão ser estruturantes e virão para ficar. Portanto, eu diria que todo este ADN de flexibilidade, de mudança, de polivalência, de gestão de risco, de gestão de imprevisibilidade, vai estar a entrar na mente das pessoas seguramente, na gestão das suas vidas pessoais e profissionais, na mente das organizações e nas suas culturas, nos seus próprios modelos de liderança. Hoje em dia muitas empresas, e eu, enfim, faz parte do nosso métier, do José Bancabeiro, dos nossos colegas, e seguramente também de outras empresas desta área, de falar com muitos diretores de recursos humanos, muitos CEOs, muitos gestores de topo, que nos dizem claramente que para este nível de desafios necessitamos também de lideranças diferentes. Não são as lideranças, com o devido respeito, no fundo, balizadas em processos antiquados de command and control, que vão gerir de forma eficaz um mundo imprevisível, equipas deslocalizadas no tempo e no espaço, ambientes de open innovation, que hoje em dia claramente é assim que se faz a inovação das empresas, ambientes colaborativos virtuais, uma vez que podemos ter as pessoas no mesmo local de trabalho, e ter uma fase pós-pandemia faz todo o sentido para estimular o team building, os laços, a ligação emocional das empresas, mas muitas vezes as pessoas vão estar claramente à distância, a trabalhar em colaboração apenas virtual. E, portanto, temos de ter lideranças que, no fundo, mais do que o comando e o controle, se procurem fazer o empowerment, a delegação, o estímulo emocional, no fundo também acentuar uma certa visão estratégica, onde é que queremos chegar e no fundo não comandem tanto os processos, acima de tudo concedam guidelines para as pessoas poderem, com o contexto que lhes é fornecido, tomar as suas próprias decisões, liderar as suas equipas com mais autonomia. Portanto, esta transformação digital que nós vimos, que acima de tudo agora vai claramente acelerar e que se baseia muito em coisas muito simples como basicamente o armazenamento de informação, o processamento de informação e a transmissão de informação, que já nos vinha dando empowerment e autonomia a todos nós, agora vai dar cada vez mais. E agora acredito perfeitamente que isso é um fenómeno que veio para ficar, vai disromper setores e modelos de negócio como já estamos a ver, vai disromper muitas empresas e vai, no fundo, necessitar que o capital humano esteja preparado de uma outra forma, que provavelmente não era o paradigma de 2018, 2019, vai ser seguramente um paradigma de 2021, 2022 and counting. Isso acredito perfeitamente. E, portanto, com primeiras impressões, isto é aquilo que me parece que esta pandemia veio trazer, veio mostrar ou veio assegurar, eventualmente. Muito obrigado. Duas intervenções muito ricas, só elas já davam pano para mangas. Eu vou, se o José me permite, vou só fazer aqui 2 comentários ao que o Carlos disse, só 2 ou 3 coisas também do que tenho lido sobre isto. Uma delas é, de certa maneira, nós estamos hoje perante um laboratório prático. É quase como o tempo das aulas teóricas das business schools. Não é terminou, mas tem menos prevalência. É a altura de ir para as aulas práticas, ou seja, de ir para o trabalho de campo, que é, de facto, algo que ninguém pediu, mas independentemente disso, está cá. E, portanto, é a altura de walk the talk e de começar a perceber o que é que funciona e o que é que não funciona na prática, não há outra opção. Portanto, há assim uma certa lógica de sair da teoria para a praxis. Isto é transversal. O segundo elemento interessante é, de facto, o que é novo e o que é a aceleração de tendências que já cá estavam. E se chegarmos à conclusão de que parte importante
já cá estava, se calhar não estamos longe da verdade. O que tivemos é que acelerar a capacidade de resposta, a capacidade de integração de novas competências, novos comportamentos, novas realidades, etc, etc. Portanto, esta coisa de que é tudo novo, de que tudo mudou, de que é um paradigma, às vezes parece-me um bocadinho quase como uma espécie, não é de wishful thinking, mas é vamos lá crismar uma nova teoria da mudança. Um pequeno comentário. O terceiro, mais interessante se calhar, é que eu sei que o Carlos é muito ligado a questões também de employer branding e que, na verdade, já começa a haver alguma evidência de que isto tem sido uma oportunidade e um desafio para que novos empregadores de referência possam surgir. Ou seja, a forma como gerem as necessidades das suas equipas e dos seus colaboradores, a forma como respondem de uma maneira responsável, balanceando aquilo que são naturalmente os interesses da empresa e aquilo que são as circunstâncias, muitas vezes diferentes familiares, etc., dos próprios colaboradores, fez com que, em mercados, eventualmente, onde estes temas são mais debatidos, comecem a aparecer claramente empresas que, via ou por via das suas lideranças muito responsivas, de repente passam a ser lugares de referência e mudam de estatuto, se houvesse rankings de empregadores, de uma forma muito fluida. Portanto, é uma coisa também muito interessante que em Portugal, não sei se ainda estamos ou se já estamos a ver, mas que pode eventualmente ocupar os próximos tempos, perceber quem são as empresas que dizem presente e quem são as empresas que estão ainda muito arraigadas a modelos de employer branding que, na verdade, já morreram. É apenas um comentário, ok? Muito bem. João, deixe-me comentar o seu comentário, está bem? Vamos embora, força. Comentar o seu comentário. Para lhe dizer que, efetivamente, houve essencialmente uma aceleração. Se você algumas das minhas aulas, muitas destas coisas que aconteceram estavam perfeitamente, eram claras, eram evidentes há 2, 3, 4 anos que eram claras, eram evidentes. O que houve foi uma aceleração e hoje algumas daquelas coisas que pareciam impossíveis, ou que as pessoas achavam que eram impossíveis, estão a acontecer e aconteceram praticamente em 2 meses. Das coisas. É por isso que eu acho que o Covid-19 foi o CTO mais eficaz que apareceu nas empresas. Conseguiu em 2, 3 meses fazer coisas que os CTOs pagos a peso de ouro normalmente não conseguiam em 3 ou 4 anos. Mas o que eu lhe queria dizer dizer-lhe que se é verdade que há empresas que pelo seu estilo de gestão vão sair ganhadoras deste processo e outras que vão sair perdedoras, também ao nível das lideranças isso acontece. E você vai ter, e nós falamos com muitos gestores de recursos humanos, por obrigação profissional e por gosto, muitos gestores de recursos humanos, partilhamos e debatemos muito com eles, e vários me têm dito, há uma pergunta que eu normalmente lhes costumo fazer, que na organização deles, alguns que eram bons líderes, acabaram por se apagar, e havia na empresa líderes que estavam apagados, que com esta crise vieram ao de cima e são hoje muito mais considerados. Ou seja, apareceram novos líderes que se adaptaram muito melhor a este tempo de crise, e havia líderes que eram líderes tradicionalmente fortes, que com esta mudança não se conseguiram adaptar e acabaram por perder terreno. Portanto, acontece nas organizações e tem acontecido também dentro das organizações, nas pessoas. Era só esse comentário que eu queria fazer. Muito obrigado, José. Muito interessante, porque na verdade a liderança muitas vezes é contextual e situacional. E as pessoas esquecem-se de que quando o jogo muda, novos perfis emergem e outros submergem. E acho que é um bocadinho isso. E isso, se me permite, numa nota também, que eu também tenho um bocadinho esta característica do politicamente incorreto, acho que é bom. Acho que é a altura de abanar um bocadinho de certas organizações e dar oportunidade, se calhar porque agora tem que ser, não é? Mas não interessa. Mesmo por ter que ser, por ser uma resposta à envolvente, ao ecossistema, ainda bem que há oportunidade para novos perfis emergirem. Portanto, é uma excelente observação, José. Já temos a primeira pergunta. Portanto, nós combinámos que eu iria vocalizar e vou fazê-la. Eu normalmente opto por identificar
as pessoas que fazem a pergunta. Se alguém não o quiser, é só assinalá-lo, por favor. Portanto, neste caso, estamos a falar de um profissional que reside e trabalha no Brasil, Ricardo Santana, e que diz: boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Tendo em vista todas as mudanças recentes das formas de trabalho durante a pandemia, gostaria de saber se é possível já perceber alguma mudança no perfil de busca e contratação de profissionais no mercado português. Por exemplo, flexibilidade de localização. Temos uma pessoa, este senhor, que vive no Rio de Janeiro, e a pergunta é: começa a haver alguma evidência de que as empresas portuguesas podem considerar perfis que não tenham que estar sempre localizados na sua sede, nos seus headquarters? Carlos, José? Sim, já passo ao Carlos, mas começa a ser evidente. Essa é uma das coisas que vai fazer correr muita tinta, porque todas estas mudanças sociais mexem com muitos dos quadros de referência das forças políticas existentes, nomeadamente as forças sindicais, e portanto vai haver muita resistência, vai correr muita tinta sobre isto, mas o que é verdade é que já nos começam a aparecer há relativamente pouco tempo, uma empresa nos perguntou se nós podíamos encontrar profissionais de uma determinada área, IT, no Brasil, porque queriam efetivamente contratar profissionais brasileiros para uma determinada área, mesmo a residir no Brasil, o que é uma facilidade, evita a questão dos vistos, todas essas coisas, e portanto aparece. Eu diria que há 2 ou 3 aspectos que são fundamentais. Cada vez cada vez o local de trabalho é menos importante, e nós estamos a fazer processos de recrutamento onde a pessoa pode vir residir para Portugal, mas pode ficar na Holanda ou em Inglaterra, e portanto e são posições-chave, posições importantes, mas pode existir. É evidente que tem que se deslocar a Portugal por causa da equipa, tudo isso, mas é uma das condições, até porque é um lugar em que o mercado é global e, portanto, o pensamento global é também fundamental. E, portanto, isto é uma das coisas que começa a acontecer mais, e começa a acontecer também cada vez mais as empresas estarem abertas a recrutar pessoas que não têm que estar sentadas nos headquarters ou na fábrica ou qualquer coisa do género. É evidente que isto não é possível em todas as funções, mas cada vez há mais funções desse tipo. Cada vez mais as equipas são compostas por pessoas, uns que estão em Portugal, outros que estão na Eslovénia, outros que estão nos mais variados sítios, e portanto cada vez mais, e portanto essa é uma característica do mercado que está em crescimento, que ainda vai haver muita resistência, ainda vai haver muito conflito à volta disso, mas que é claramente uma tendência cada vez mais forte e que já se está a instalar. Eu diria talvez apenas... Força, Carlos. Força. O José Barroso já disse praticamente o essencial. Eu apenas faria aqui talvez uma reflexão que eu acho que, eu diria para não variar, seguramente que geralmente a tecnologia vem primeiro, a sociedade acompanha depois e as regulamentações e as políticas vêm mais tarde a acompanhar, geralmente com algum atraso. Isto é inerente talvez à inovação humana e, portanto, eu diria que num tempo em que a tecnologia já permite aqui flexibilidade, em que as pessoas querem ter flexibilidade, seguramente as legislações laborais, as restrições, a gestão, no fundo, transfronteiriça, que é muito patente nestas questões laborais, também é muito patente hoje em dia no negócio das plataformas, o Uber, as questões dos grandes gigantes digitais como Google e Facebook, e hoje em dia com a chamada uberização do trabalho, nós às vezes podemos ter aqui um debate ideológico sobre se é bom, se é mau, tem prós e contras, seguramente como tudo na vida, mas acho que não é talvez aqui o sítio mais relevante e mais apropriado para o fazer, mas sei que é uma tendência que vem aí
e mais uma vez, a tecnologia permite, há empregadores que querem fazê-lo e há profissionais que também o querem fazer, portanto, acho que não vale a pena ignorar a realidade. Isto para dizer que mais cedo ou que mais tarde haverão seguramente regulamentações que permitam esta flexibilidade numa outra forma. Como já dizia muito bem, não há necessidade nenhuma de facto de eu, no fundo, estar a gerir uma equipa de inovação, que no fundo tem se calhar pessoas espalhadas pelo mundo e por os headquarters serem em Paris, eu estar a viver em Paris. Não é necessário, eu estou a viver em Lisboa seguramente, posso ir a Paris se calhar uma vez em cada trimestre, vou no, fazer outra viagem eventualmente pelo mundo apenas para acompanhar um ou dois centros de excelência ou centros de desenvolvimento de produto ou centros de tecnologia, isto fora até de casas reais, portanto, para acompanhar tudo isso. Enfim, cada vez mais no fundo a distância, para já o tempo e o espaço, ou se me permitem ser mais até rigoroso, a sincronia de tempo e espaço não é aqui mandatório, não é aqui relevante, isso faria sentido numa era industrial em que estaríamos todos no mesmo espaço, como uma perspectiva linear fabril a produzir algo. Hoje em dia, numa sociedade do conhecimento que já tem ferramentas para gerir conhecimento e para manter o alinhamento da estratégia e a ação naquilo que também são os temas de gestão que nos trazem aqui, eu diria que hoje em dia a flexibilidade vai cada vez mais, no fundo, assumir-se naturalmente e, mais uma vez, a tecnologia permite, as pessoas vão desejá-lo, as organizações também vão ver e vão acrescentar e mais cedo ou mais tarde tudo o que é a carga regulamentar legislativa ou eventualmente é burocrática, virá também, no fundo, acompanhar esta flexibilidade. É a minha convicção. Fazendo aqui um curto-circuito nas perguntas, apenas e só porque é uma pergunta relacionada com a anterior, pergunta ao Ricardo Pires, complementando a pergunta feita e que tem estado agora em debate, qual a vossa visão para a situação inversa? Ou seja, há empresas internacionais a contratar para funções virtuais, e aqui entendem-se funções importantes, funções críticas, funções de management. Têm alguma evidência também deste fenómeno? Portanto, não empresas portuguesas, mas empresas internacionais que anunciam ou que dão mandatos de procura em que uma das condições, digamos assim, deixa de ser a localização para passar a ser flexível na localização. Posso começar eu? Posso Sim, começar eu, sim, eventualmente, sim, se me sim. já me também. Obrigado. Posso começar eu diria que, para ver, as boas empresas portuguesas não estarão seguramente em patamares muito abaixo daquilo que também são a praxis das empresas multinacionais e, portanto, fundamentalmente em setores como a tecnologia, que é um setor de ponta, mas também outras grandes empresas industriais, grandes empresas no fundo na área da automação, de energia, enfim, e conheço vários, que até já têm centros de competências, mais uma vez, ou centros de inovação espalhados pelo mundo. Esta perspectiva já é perfeitamente aceitável, até no fundo é no fundo até promovida, se calhar até já faz parte do EVP, vou voltar aqui ao Employer Branding ou Employer Value Proposition da organização, que é o valor flexibilidade. Mais uma vez, eu necessito também de digital, seja para o que for, para no fundo fazer estratégia de produto, ou para vir um bocadinho aqui a montante, ainda fazer um pouco de market analysis, ser aqui um gestor a nível de market intelligence e de data scientist, para começar a extrapolar algumas tendências, enfim, o que é que seja. Coisas que acima de tudo presidem essencialmente à gestão de conhecimento. E, efetivamente, hoje em dia, até esta perspectiva da virtualização do trabalho é até um valor acrescentado que a empresa providencia. Portanto, mais uma vez, não estamos a impor localização, estamos apenas a dar nota que há aqui um conjunto de guidelines, há um conjunto de SLAs, há um conjunto, obviamente, de prioridades, há aqui um conjunto de cultura de rituais de gestão que a pessoa, obviamente, tende a abraçar. Isto também não é uma perspectiva claramente de anarquia organizacional, é apenas uma perspectiva de flexibilidade, às vezes geometria variável nas funções e, obviamente, depois um alinhamento que é necessário da estratégia e ação, e isso é perfeitamente fazível, mais uma vez, sem necessidade da questão geográfica. Portanto, vimos empresas portuguesas fazer isso, aliás, empresas nacionais, temos muitas startups, scale-ups, que escalaram, estão viradas para o mundo, já não são apenas pequenas unidades centradas em Portugal com 7, 8, 10 pessoas, só somos empresas espalhadas pelo mundo com mais de 100, 150, 200 pessoas, uncounting, que já têm escritórios uns em São Francisco, outros em Londres, outros alguns na Europa, mantém muitas vezes o centro de decisão em Portugal ou os centros de inovação por questões quer de talento, quer até a nível de uma perspectiva de relação custo-benefício, e que obviamente têm talento espalhado pelo mundo. O que importa de facto é que os processos aconteçam com fluidez, os resultados sejam atingidos e, obviamente, que seja uma ótica de eficiência operacional interna, seja uma ótica de client experience, quer externo, as coisas corram bem. Portanto, vemos cada vez mais, quer internacionais, eu tenho visto, quer nacionais a fazer isso. Só confirmar aqui o que o Carlos diz e se há empresas portuguesas a recrutar lá fora, há ainda muito mais empresas estrangeiras a recrutar cá dentro. Nós todos os dias nós temos na Stanton Chase, somos uma rede global
e temos um princípio entre nós de que quando se os holandeses quiserem vir recrutar alguém a Portugal e para ir a uma empresa para não nos gerarem problemas a nós, porque essa empresa aqui em Portugal pode ser nossa cliente, eles perguntam-nos se não há problema nenhum, se não é off-limits irem buscar alguém àquela empresa, não é? Portanto, nós vamos sabendo sistematicamente do trabalho que existe. E, portanto, hoje, eu diria, por muito custa à rapaziada dos sindicatos e às pessoas mais tradicionais e mais grisalhas, as fronteiras estão completamente esbatidas, não é? E hoje as empresas estrangeiras recrutam onde têm que recrutar, e as empresas portuguesas recrutam onde têm que recrutar, seja em Portugal, em Espanha ou em França, onde tiver que ser. Antigamente, até há alguns anos a esta parte, embora houvesse exceções, por exemplo, na indústria farmacêutica havia muita gente, eu tenho muitos colegas meus da indústria farmacêutica que trabalhavam há 4 e 5 anos em equipas em que eles estavam 1 ou 2 em Portugal e o resto estavam fora de Portugal. E isso já era tradicional, muitos deles já nem iam ao escritório, trabalhavam a partir de casa. Na Siemens, enfim, há N situações onde isso já existe há muitos anos. Agora, isso democratizou-se mais, é muito mais aberto e, portanto, há cada vez as fronteiras estão muito mais batidas em ambos os sentidos, de Portugal para fora ou de fora para Portugal, e a grande novidade é que já não se pede às pessoas para virem trabalhar para Portugal, ou já não se pede às pessoas para irem trabalhar para a França. Já se aceita muito mais que a pessoa possa fazer parte de uma equipa francesa estando a trabalhar a partir de Portugal. E isso acontece, eu diria, todos os dias. Já acontecia, houve uma aceleração muitíssimo grande e, portanto, vai haver muitas, porque isso põe em causa muito do mindset, dos quadros de referência de muita gente, mas isso é um princípio que vai continuar a acontecer e que haverá certamente pessoas que não se vão adaptar a isso, mas as gerações mais novas já vão viver nesse tipo de ambiente e não o vão achar nada estranho. Muito obrigado, José. Vamos mudar um bocadinho o diapasão. Vou pegar aqui numa pergunta colocada pelo Júlio Moreira, a quem aproveito para saudar. Por acaso não sei se o Júlio está também no Brasil ou se está em Portugal, de qualquer maneira fica a saudação com ou sem sotaque. E o Júlio pergunta, na verdade, duas coisas. A primeira é, nós, quer queiramos, quer não, estamos num mundo um bocadinho diferente. Não vamos discutir se é por aceleração ou se é por transformação. É um mundo um bocadinho diferente. E esse mundo um bocadinho diferente apresenta desafios novos, ou diferentes, ou mais exigentes. Primeira pergunta. Estão as empresas portuguesas e os seus gestores preparados? Claro que é uma pergunta genérica e a resposta é difícil de dar. Mas, no fundo, é a vossa percepção se as nossas empresas e os nossos gestores estarão preparados para o que está aí e para o que vem aí. E a segunda pergunta é um bocadinho mais numa lógica individual, que competências ou que skills são absolutamente críticos para navegar estes novos mares. Portanto, por um lado, falamos da vertente empresarial e, por outro lado, falamos daquilo que é a vertente mais pessoal de cada indivíduo. Quem é que quer... Posso começar eu, depois Muito obrigado. O Carlos continua. Vamos lá ver, as empresas nacionais, umas estão, outras não estão. E é assim. Nós ontem fizemos uma conferência e nessa conferência com 4 gestores de topo, sem entrar em nenhumas inconfidências, eu acho que, por exemplo, daqueles gestores, 2 estão perfeitamente preparados e 2 não estão preparados. Não quer dizer que não se preparem, vão demorar mais um bocadinho a preparar-se, mas eu diria que uns estão preparados, outros estão menos preparados e acho que a realidade das organizações é esta. Mas vão ter que se adaptar porque não podem deixar de ser. Relativamente aos skills,
Nós poderíamos estar aqui o resto da noite a falar de competências e de skills e dessa área. E portanto, e todos eles seriam importantes, todos eles teriam que ser adaptados, tudo isso. Eu acho que há dois que são absolutamente determinantes. Um é o domínio absoluto das tecnologias, não é? Portanto, vai passar tudo por tecnologia. Eu considero-me um profissional de recursos humanos, e eu acho que a rapaziada mais nova vai se rir dentro de relativamente pouco tempo da maneira como nós estamos a fazer recrutamento ainda hoje, não é? Porque as tecnologias vão e a formação a mesma coisa, tudo isso, e portanto há muito as tecnologias vão ser completamente dominantes e, portanto, a sensibilidade às tecnologias, o domínio das tecnologias é algo que vai ser absolutamente determinante para conseguir sobreviver nisto. Outra, e depois deixarei algumas para o Carlos, é a resiliência. A resiliência é, na minha opinião, uma das competências que vai ser mais importante para as pessoas, porque vamos viver num mundo muito exigente, vamos viver num mundo onde cada vez mais exigente, onde vai haver muitos altos e baixos. Nós vamos levantar-nos, vamos ter que cair e levantar-nos muitas vezes, quem viver nesse mundo, e a resiliência para mim é a capacidade que uma pessoa tem de se levantar depois de ter caído, não é? Portanto, há aqueles que caem e ficam lá no fundo, e há os resilientes que caem e vêm por aí acima com a força toda, como se tivessem uma vara de salto à vara. E, portanto, a resiliência é fundamental. A resiliência é composta de duas coisas, é composta de, por um lado, um grande, muita determinação em termos dos princípios, portanto, muito forte e muito seguro em termos daquilo que são os princípios, daquilo que é o essencial, os princípios muito forte, e uma enorme flexibilidade em relação a tudo o resto que anda à volta e que é pequeno, e que não é fundamental. E, portanto, este misto de, por um lado, alguma robustez, alguma solidez, e por outro, alguma flexibilidade, é aquilo que fará com que nós, que vamos ter períodos de grande crescimento e de grande desenvolvimento, e depois períodos de crise pessoal em que caímos e ficamos sem emprego e ficamos lá embaixo, ou não temos sucesso num determinado negócio ou num determinado projeto, e precisamos da resiliência para nos fazer voltar cá acima e voltar outra vez ao mercado. E, portanto, estas duas seriam seguramente duas que são fundamentais. E que poderia falar da liderança, de muitas outras coisas, mas são duas das competências que eu diria que são fundamentais. Carlos, antes de passar para ti, ia só aproveitar para colocar aqui uma questão que está relacionada, colocada pelo Hélder Santos. Olá, Hélder, boa tarde. Sendo que a mudança é uma constante da vida, a capacidade de reskilling acaba por ser vista como essencial nos empregos do futuro. Ao nível da liderança executiva, e concretamente destas pessoas, destas funções, quais seriam as vossas sugestões de reskilling, para além do natural rejuvenescimento de conhecimentos, de modo a que possamos responder ao que o mercado procura para esses mesmos níveis executivos? Portanto, continua, no fundo, a pergunta e a resposta do José. Estamos a falar nos novos comportamentos, atitudes, competências, skills para este mundo. Portanto, é só para fazer a ponte já com a pergunta do Hélder. O Carlos é ótimo para essas coisas. Eu acho que nestas coisas não há muitos milagres, não é? Não há muitos milagres. Eu acho que a liderança passa essencialmente pelo investimento que se faz nas pessoas, não é? Essa história da gente ser um grande líder e nunca reunir com as pessoas e não se interessar pelas pessoas e essas coisas todas, é só o grande líder no papel, não é mais nada, ou no LinkedIn ou no Facebook, depois na realidade não é. A liderança passa essencialmente por o investimento em tempo, energia e emoção que se faz nas pessoas. Isso é que é. A verdadeiro, quando eu digo emoção, é emoção verdadeira, é essencialmente isso que é. E, portanto, não há grandes milagres nisso, nem há grandes escolas de liderança, nem essas coisas todas. Agora, se eu muitas vezes falo nisso nas minhas aulas e pergunto aos alunos, que é, ouça,
você há quantos anos é que, às vezes começo com outra pergunta que é, ouça, quanto tempo é que você, quanto tempo é que da sua função, qual é a importância da sua opção das funções técnicas e das funções de liderança de pessoas? As minhas funções técnicas são no máximo para 10%, e 90% é essencialmente aproveitar e gerir as pessoas, tudo isso. E agora diga-me uma coisa, quantos anos de formação é que você já fez para as funções técnicas? Se for só a licenciatura foram 5 anos, mais o mestrado, mais não sei o quê, 7. Quanto tempo de formação é que você já fez em liderança? Às vezes, zero. Às vezes, zero, não é? E, no entanto, as funções que exercem são de liderança. Portanto, se alguém fizer formação sistematicamente de liderança, se interessar, se ler, se aprender, se tiver efetivamente vontade e depois se aplicar na prática, investindo nas pessoas, torna-se um grande líder. E não é preciso ser da escola A, ou da escola B, ou da escola C. É um grande líder porque investe nas pessoas e porque sabe o que está a fazer. Essencialmente isso. E, portanto, o reskilling, para o colega que perguntou, invista na formação de liderança. É evidente, escolha aquilo que lhe pareça os melhores cursos, mas invista na formação de liderança e vai ver que o resultado aparece. Carlos, o Carlos é que é bom nestas coisas. Exatamente, em equipa ainda trabalharemos melhor. Tentando aqui ser telegráfico até para responder às 3 questões. Empresas e gestores portugueses estão preparados ou não? Eu diria que depende um pouco também ponto número 1, intensidade concorrencial com que estejam habituados. Setores geralmente com grande intensidade concorrencial, a pressão já aumenta com o seu engenho e estarão mais bem preparados. Setores como as nossas tecnologias já estão preparadas, muito francamente. Olhando para setores, por exemplo, como o nosso setor da saúde, também no fundo já está a dar sinais, no fundo está preparado, já estava muito focalizado no mercado até externo também. A nossa agroindústria sofisticou-se e modernizou-se muito nos últimos 10 anos e está a continuar a fazê-lo, acho que também está a ficar preparada. Os vários clusters industriais que nós temos também, eu acho que estão relativamente preparados, quer a nível de empresas, quer a nível de gestores. Se calhar setores menos concorrenciais e menos, se calhar, expostos ao mercado global, eventualmente terão depois mais dificuldades. E, portanto, isto é como em tudo na vida, obviamente quando somos confrontados com mudança e com a necessidade de ser aqui mais engenhosos na forma como lidamos com o imprevisto ou com dificuldades, faz com que estejamos mais bem preparados ou não. Portanto, eu diria, a minha perspectiva é talvez aqui um sim condicionado, sim, temos setores e gestores fantásticos, muito bem preparados, empresas estão lá fora a dar cartas e que até a pandemia veio acelerar, no fundo, a sua capacidade de gerar revenues e, no fundo, ter aqui modelos de negócios escaláveis e com muito mais impacto, e, portanto, eu diria, estou otimista mais uma vez, acredito que alguns setores terão de se fazer o seu turnaround naturalmente, algumas empresas não subsistirão, aqueles que são os incumbentes ancorados a processos do passado não subsistirão mais 2, 3 anos e seguramente vão estar, enfim, vão ser substituídos por outros. Agora, genericamente, eu acho que boa parte do tecido empresarial português, empresas e gestores que já estão há uns anos expostos ao mundo, estão relativamente preparados e com flexibilidade de poderem endereçar esses objetivos. Questão número 2, os skills que são decisivos a nível fundamentalmente de uma gestão executiva ou liderança executiva, acho que aquilo que nos traz aqui. Eu, para começar, obviamente, quem sabe fazer uma boa análise e uma boa gestão estratégica. Eu, acima de tudo, tenho que ter pessoas que façam visão estratégica, analisem cenários, tenham capacidade, no fundo, de perspectivar oportunidades. No fundo, depois também temos de ter aqui capacidade também de, no fundo, decidir na ambiguidade, coisa que às vezes o decisor português tem alguma dificuldade. Eu posso não ter as variáveis todas à minha disposição, mas tenho de saber, no fundo, não ficar parado, não ficar aqui bloqueado e tenho de saber decidir. Tudo o que é, obviamente, a liderança, na perspectiva mais de liderança de proximidade, eu, no fundo, saber fazer, no fundo, ter empatia para com as pessoas, por ser aqui um líder coach, um líder mentor, um líder que, de facto, faça a diferença nas minhas equipas, consiga, no fundo, empolgar, consiga mobilizar, consiga vender um sonho, uma visão e a forma de lá chegar, fundamentalmente. Portanto, é uma liderança menos transacional e uma liderança mais transformacional no bom sentido, que muitas vezes tem de ser situacional também, pegando as palavras do João, naquilo que, no fundo, são os diferentes perfis. Depois, claramente, a resiliência, seguramente. Claramente, saber gerir projetos e não apenas gerir processos. Eu acho que por parte dos nossas FIAs intermédias, e eu quase diria aqui transversalmente, são muito boas, ou podem ser muito boas a gerir processos lineares sistematizados, mas tem claramente assim de começar a gerir projetos limitados no tempo, em que tem aqui uma missão, tem aqui um output, tem aqui um conjunto de recursos à sua disposição e tem de fazer acontecer. E às vezes isso
algumas empresas isso no fundo bloqueia muito, fundamentalmente quando estamos aqui com estruturas muito formais, hierarquizadas, com muitos controles intercalares, enfim, em que as coisas não fluem, tipicamente. E claramente neste mundo cada vez mais acelerado. Depois, obviamente, também uma certa literacia digital. E aí, claramente, temos aqui o longo caminho a percorrer. E estou a falar de literacia digital de A a Z, desde o topo até à base. Hoje em dia se fala muito, obviamente, até de recursos de qualificação, já estamos a fazer reskilling digital a muita gente também. Agora, não é apenas a construir aqui exércitos de analistas e programadores, não é isso, ou de testers, é acima de tudo também, no fundo, ter aqui gestão executiva familiarizada com a linguagem das máquinas, aquilo que se chama pensamento computacional. Até que ponto é que, no fundo, as pessoas conseguem tomar decisões baseadas em dados e saber arquiteturas de dados em modo dinâmico, gerir projetos de modo agile, no fundo, de fazerem gerir Open Innovation com ecossistemas que vão para além da sua própria empresa. E se eu tiver aqui uma grande empresa, até tenho aqui um ecossistema de startups, parcerias com universidades e tenho que tomar decisões rápidas sobre a evolução de produtos que estão a ser testados até fora da minha área de jurisdição. Como é que eu, no fundo, sou capaz de lidar com plataformas colaborativas à distância? Como é que eu sou capaz de perceber as oportunidades que a tecnologia me trará? Seja na perspectiva do Internet of Things e agora o 5G que vai permitir uma efetiva Internet of Things, seja no fundo projetos de blockchain, seja como é que, por exemplo, projetos de realidade aumentada vão melhorar os meus processos de acolhimento, integração e informação das minhas pessoas, enfim, tanta coisa obviamente que vai surgir a nível de disrupção tecnológica e que eu acima de tudo tenho que desenvolver aqui alguma literacia básica, não vou ser um tecnólogo a saber tudo o que são linguagens e tudo o que no fundo são os devices, mas tenho no fundo de saber, eu por exemplo como CEO, interagir com o meu CTO e conseguir dizer por A mais B, preciso que esta tecnologia nesta casa comece a fazer este tipo de coisas para que esta empresa seja mais competitiva, seja em plataformas transacionais de supply chain, seja no fundo o front-end para ter melhor client journey ou customer experience, o que quer que seja. E portanto há certo tipo de jargão, que não é apenas no fundo expressões vazias, tem muito a ver com um certo deep dive naquilo que é a literacia digital, que a nossa gestão vai ter também de fazer, obviamente. E, portanto, aqui na perspectiva do reskilling, eu diria muito nesta perspectiva. Mas sem, isto pode parecer agora um paradoxo, e só para terminar, sem perder de vista a importância cada vez maior nas empresas que vai ser dada à questão humana. Portanto, não vamos ter apenas aqui empresas tecnocráticas, digitais e robotizadas, não. Vamos ter aqui, no fundo, empresas que vão ter essas componentes na gestão e na fluidez dos seus processos. Agora temos de ter aqui gestores de topo, gestores de capital humano, line managers também, que no fundo, até na própria defesa das employer brands e das culturas organizacionais, vai voltar-se a falar muito seguramente de ética, de filosofia, de psicologia, de antropologia, no fundo desenvolver competências de empatia, de no fundo mais uma vez da compaixão, do saber ser humano em ambientes cada vez mais, se calhar aparentemente digitais e robotizados, mas em que temos de continuar aqui a atender àquelas necessidades das pessoas. E quando estivermos aqui em ecossistemas, isto é um pouco futurologia, mas fica aqui já agora que isto também é para fazer um pouco de extrapolação para o futuro, quando tivermos aqui ecossistemas empresariais que são geridos de uma forma completamente diferente e até se as fronteiras e os silos estanques que as empresas têm neste momento, vamos ter aqui gestores do topo muito em ter aqui experiências ricas para os seus colaboradores. Provavelmente não vão ter, se calhar, não vão necessitar de passar tantas horas a trabalhar por semana num sentido estrito do termo, mas vão se dedicar também a atividades de lazer, a atividades de inovação social, de apoio ao seu próximo, apoio às suas comunidades, e até o ecossistema empresa pode ajudar também a fazer isso. Enfim, isto é um pouco futurologia, mas acredito que, portanto, estas skills também humanas, mais uma vez, e mais uma vez vai ser um bocado o ressurgir das ciências sociais e humanas, por algum motivo os grandes gurus tecnológicos, Silicon Valley, estão outra vez a abraçar, no fundo, também estas questões, vão, no fundo, também ser mandatórias para as empresas que queiram ter aqui uma boa imagem de marca e depois walk the talk na perspectiva de ser humano e de dar atenção às suas pessoas. Muito interessante como é que a tecnologia deve ser complementada com todas as outras questões que são, digamos, que inerentes ao ser humano e como isso vai, de facto, fazer a diferença, pelo menos nessa tua perspectiva, Carlos. Como de vez em quando temos que pôr um bocadinho de sal e pimenta nestas coisas, eu vou trazer aqui para o palco o Andrea, que é um italiano que mora na zona do Porto. Saluti, Andrea. Grazie. E colocou aqui várias perguntas, nós não vamos conseguir falar todas, mas há aqui uma que é assim provocadora. Quanto à sociedade vista como um todo, não acreditam que há riscos muito grandes de quebrarmos as pessoas entre um grupo de preparadas e digitalizadas e as restantes, com graves riscos de estabilidade social, política, etc. Eu sei que é uma pergunta difícil,
mas achei interessante e acho que gostava de vos ouvir falar um bocadinho sobre isto. Lídia, o Carlos é que é muito bom nisso. Isso. A bola está passada. Isso foi um passo em profundidade, José. Passa em profundidade, é fantástico. Eu concordo inteiramente. Temos esse risco, porque claramente, no fundo, é uma perspectiva até de exclusão, até de certa forma social, profissional, porque claramente, se tivermos aqui uma perspectiva de info-exclusão, em que basicamente aqueles que, no fundo, se dão bem com as tecnologias, aqueles que não entendem as tecnologias, quer na perspectiva da nossa própria vida pessoal, quer profissional, vamos ser afetados. Eu diria que se no fundo temos aqui a responsabilidade enquanto sociedade de garantir essa inclusão, temos no fundo também pugnar por uma literacia mínima digital na perspectiva de muitas das tecnologias que eu aqui falei e de outras. Vamos ver, há coisas que no fundo vão interferir com a nossa vida, a perspectiva da própria gestão dos nossos dados, da nossa privacidade, onde quando nós tivermos aqui de escolher, e vai ser um tempo mais, assim, acho que vai ser mais em breve, mais a curto prazo do que a longo prazo, estamos aqui ligados em redes, temos eventualmente aqui devices aqui no nosso corpo que garantem a nossa saúde, ou eventualmente aqui também mais do que isso, se calhar alguns nanorobôs a tratarem da nossa saúde, até que quanto é que nós temos que querer no fundo estar ligados em rede, ou queremos ter a privacidade a 100% e não estar. E vamos ter todas as correntes possíveis. Aqueles que obviamente vão ser se calhar anti-tecnologia, querem o viver humano no sentido mais purista do termo, e que eles percebem que a tecnologia pode ser aqui um apoio à vida humana, quer à nossa felicidade, quer depois até à nossa longevidade. Não é à toa que no fundo já muita gente consegue extrapolar que as próximas gerações podem viver até aos 120, 130, 140, 150 anos. Não é ficção científica. Em termos científicos já é possível. É uma questão de agora de aprofundarmos aqui o conhecimento sobre aquilo que faz o envelhecimento das nossas células e também da própria biotecnologia corresponder ao tratamento de muitas doenças e, portanto, isto são cenários perfeitamente execuíveis. Agora, isto depois tem questões éticas. E acho que assim uma grande questão é que as pessoas percebam estas questões éticas, tomem decisões informadas, de uma perspectiva de saúde, mas pode ser na perspectiva até do próprio controle da sua vida pessoal versus a sua vida profissional. O tracking pode ser feito aos cidadãos, e como sabem, em contexto de pandemia temos agora estas discussões sobre até que ponto é que em nome da saúde pública, no fundo, toda a minha privacidade fica afetada, e das aplicações que estão por aí, e o Stay Away Covid não vai ser nada especial, mas daqui a uns anos vão haver coisas bem mais graves, vamos ter que tomar decisões como sociedade, não tenham dúvidas disso, na minha ótica, e portanto sim, isto tudo apenas para exemplificar que isto é tudo uma perspectiva de literacia também digital, e se eu não tiver, obviamente, como cidadão informado, eu, quer em termos daquilo que é a minha competitividade profissional, laboral, mas também nas minhas próprias decisões como cidadão, eu vou ficar excluído, vou ficar inferiorizado em relação aos outros e provavelmente todos vão tomar as decisões por mim. Peço desculpa, estava a ligar. Deixe-me só complementar o Carlos. O Carlos tem esta perspectiva com a qual eu concordo. Aliás, a tecnologia já nos permitia hoje fazer na área da saúde coisas bem mais avançadas do que aquelas que acontecem, porque já há tecnologias para isso e elas mais tarde ou mais cedo serão adotadas e passarão a fazer. Mas eu gostava, já que a pergunta foi feita por um colega italiano, gostava de lhe recordar um filme que eu gosto muito do Bertolucci, que é o 1900. Não sei se o André viu esse filme, que é o 1900. O 1900 é um filme que, se no vosso André, só você não viu, vá ver, vale a pena. E é a história de duas crianças que nascem no ano 1900. O filho do latifundiário e o filho o camponês trabalhava lá no latifúndio, e que começa por quando o miúdo quando eles eram jovens, tinham pai 12 ou 13 anos, o pai, o latifundiário, comprou um conjunto de máquinas, que cada uma daquelas máquinas substituía 16 homens, não é? A trabalhar. E, portanto, máquinas para utilizar no campo. E o que aconteceu foi que aqueles ranchos de pessoas que andavam no campo foram às máquinas e partiram-nas todas, não é? No ano seguinte foram para lá máquinas novas que os carabinieri atrás das máquinas já não as partiram, não é? O que é verdade é que nenhuma daquela gente morreu em 1900. Aquilo foi uma transformação social absolutamente terrível, não é? Porque as pessoas viviam todas do campo e deixaram de ter emprego no campo.
mas a maior parte delas foram para a cidade e foram para as fábricas que faziam as tais máquinas que eram depois vendidas no campo. Não é? Portanto, eu tenho sempre a perspectiva de que, embora as evoluções agora sejam mais rápidas, as ferramentas que nós temos também são mais eficazes. E eu tenho sempre a perspectiva de que alguns ficarão pelo caminho, ficam sempre, mas a grande maioria vai se adaptar e vai resolver e vai adaptar-se aos novos tempos. Uns melhores, outros piores, mas a grande maioria vai adaptar-se. Portanto, não tenho grandes dúvidas disso. Muito obrigado. Mais uma guinada, vamos mudar de flanco. E agora uma pergunta também sui generis. Esta vai aqui para o Carlos. Olá, João. Sou a Cláudia Pestana, trabalho em gestão de eventos. Penso que eventos, portanto, tipicamente presenciais. Que conselhos é que podem dar a uma profissional nesta área? Portanto, é uma pessoa que provavelmente durante o ano 2020 tem passado um mau bocado e a sua indústria também. Eu acho que sei qual é o conselho, mas de qualquer modo, oh Carlos, acho que endoste mais esta bola. O primeiro conselho que eu dou é ouvir mais do que um conselho, para começar. Até porque o meu é enviesado. Eu sou um otimista crónico, portanto, no fundo, convém se ouvir mais outros realistas, outros pessimistas, enfim, a partir daí começar a formar opiniões. Portanto, este é o primeiro conselho e provavelmente é o mais válido que eu vou dar. Portanto, dito isto, portanto, o conselho do otimista, não desistir, persistir. Os eventos presenciais não vão morrer com a pandemia em 2020, não acredito. Vão voltar seguramente, eu diria, meados de 2021, 2022 e por aí. Agora, haverá aqui claramente uma perspectiva eu até já mencionei estas tecnologias duas outras vezes, até parece que tenho aqui algumas ações das empresas tecnológicas, quer de realidade virtual, quer de realidade aumentada. Vamos ter aqui, se calhar, eventos muito mais diversos, em que, no fundo, se calhar, com hologramas vamos fazer um bocado a festa, passa a expressão, sem estarmos presencialmente todos mesmo, enfim, na sincronia do mesmo espaço. E, portanto, o que é que eu diria? É, no fundo, continuar a persistir, fazer talvez formações nessa perspectiva, enfim, perceber qual é o state of the art hoje em dia de eventos presenciais, ver inovações que esteja a fazer um bocadinho em Portugal e no mundo nessa área, enfim, não decidi essa parte. E, by the way, já agora por aqui, on the top, um acréscimo naquilo que no fundo são as tecnologias que permitem fazer eventos à distância, porque provavelmente aquilo que vai ser a realidade do seu negócio em 2022, 2023, uncounting, vai ser essa perspectiva mista, de eu, com eventos presenciais, e seguramente as pessoas vão querer outra vez estar juntas, é humano, e espero que as pessoas não percam essa natureza humana, senão também eu perco a fé na humanidade, e não quero isso. Mas basicamente, no fundo, tenho esta perspectiva mista. Portanto, ponto número 1, ouça mais pessoas, mas reforça as suas competências, e eventos presenciais vão voltar, mas também, no fundo, começa a fazer um bocadinho um deep dive em tudo o que sejam competências, aprendizagens em modelos de eventos digitais, interativos, à distância, e até nas tecnologias que mencionei. É o conselho que dou. E um ótimo conselho, diria eu. Enfim. Ó José, o Luís Barbosa, a quem envio um abraço, faz a seguinte observação, pergunta, desafio. Talvez por estar muito ligado a PMEs, nem sempre sonantes, mas que representam uma parcela esmagadora do emprego em Portugal, tenho a visão de que a gestão de recursos humanos, na maioria das empresas do nosso país, é bastante incipiente ou até inexistente. Acreditam que o Covid-19 possa ser uma espécie de terremoto de 1755 que destruiu muita coisa, mas também abriu espaço para uma economia mais justa e mais equilibrada? Que comecemos finalmente a levar mais a sério a gestão do talento, o crescimento das pessoas? Ou, pelo contrário, que vamos todos tornar-nos mais remotos e maquinais, 100% a olhar para o imediato, ao curto prazo? Muito obrigado. Oh, Luís, eu gostava de lhe dar uma resposta a isso, não é? Mas eu acho que a resposta que eu lhe vou dar tem um bocadinho do wishful thinking, que é aquilo que eu gostaria também que acontecesse, não é? Não sei o que é que vai acontecer. O que eu sei e que sinto é que os talentos
e eu não gosto muito da palavra talentos, mas utilizo. Para mim, os talentos são os bons colaboradores, aqueles que entregam os resultados da organização. Talentos são pessoas competentes, motivadas, que entregam os resultados e que querem ir mais longe. A gestão dos talentos tem-se vindo a tornar cada vez mais profissional e cada vez mais importante nas organizações. E as organizações hoje valorizam muito mais os talentos que valorizavam há 10 ou há 20 anos atrás. E vão continuar a valorizar porque já perceberam que, efetivamente, o que faz a diferença são essas pessoas, são esses talentos é que fazem a diferença dentro das organizações. O Carlos há bocado tocou ali um aspecto que é que foi a da competitividade dos mercados e que no fundo é aquilo que eu também sinto. Por exemplo, na indústria farmacêutica, a indústria farmacêutica foi dominada durante muitos anos em Portugal pelas grandes multinacionais. E ficaram no mercado 10 empresas farmacêuticas portuguesas. Essas 10 empresas farmacêuticas portuguesas começaram a admitir pessoas que tinham passado pelas grandes multinacionais e que traziam os quadros de referência, os princípios de trabalho, aquelas todas das coisas das multinacionais. E o que é que aconteceu? Aconteceu que as empresas farmacêuticas portuguesas têm hoje um nível de gestão muito superior à média do resto das empresas, essencialmente pela influência que vieram das multinacionais para essas empresas. Portanto, o facto de ser uma pequena e média empresa não é um problema. Esta pequena e média empresa, se for uma pequena e média empresa que estiver aberta em termos de aprendizagem, que se preocupa em ter as boas pessoas lá e for buscar as boas pessoas onde elas estão, muitas vezes em empresas multinacionais, outras vezes não são de empresas multinacionais, mas as empresas, o facto de virem de empresas multinacionais muitas vezes traz-lhes alguma abrangência e alguma qualidade das ferramentas que utilizam e que depois transformam alguns princípios de gestão que trazem depois para as outras empresas. O que eu acho é que o facto de serem pequenas e médias empresas não significam que não possam ter boa gestão de recursos humanos e que não possam ter boa gestão de talentos. E, portanto, acredito que cada vez mais as empresas se vão preocupar em gerir verdadeiramente os seus talentos, em aproveitar as suas pessoas, em criar condições para que as pessoas cresçam dentro das organizações. O mercado está cada vez mais aberto e eu acho que o facto de uma pessoa estar numa pequena ou média empresa não o limita hoje em termos do mercado e ainda o vai limitar menos no futuro. Portanto, haverá. Agora, essa pessoa tem que saber gerir a sua carreira da melhor maneira possível, que é uma das coisas que o João é especialista nessas coisas. Portanto, é importante, já lá vai o tempo em que eram as organizações que geriam a nossa carreira, hoje somos nós que gerimos a nossa carreira. E eu ou faço uma gestão correta da minha carreira ou não faço uma gestão correta da minha carreira. Se o fizer, eu acho que as oportunidades continuam a existir, vão existir, e portanto eu tenho que lutar de uma forma inteligente por elas. Portanto, acho que no essencial era isto que eu queria dizer. José, eu aproveitava, enfim, tem a ver e não tem a ver, mas o Luís Silva, a quem também aproveito para saudar, coloca uma questão muito pragmática. Agora que chegam os primeiros sinais que podem indiciar uma luz ao fundo do túnel, eu penso que se estará a referir às notícias sobre as vacinas, etc. Será que já se sente uma alteração ao nível da procura de executivos? Em termos quantitativos, qualitativos, organizacionais, que confirme uma preocupação por parte das empresas na preparação para uma realidade nova pós-Covid. Ou seja, vocês, os senhores, têm alguns indicadores de mercado puros e duros de que a procura, enfim, está a retomar, existe, está melhor do que o que esteve há meia dúzia de meses atrás. Portanto, uma pergunta que muitas vezes me fazem aqui, naturalmente, é como é que está o mercado? Eu diria que não há dados sobre o mercado, porque, por exemplo, nós podemos estar numa situação e a nossa concorrência estar noutra, portanto, e nós não temos dados. A perspectiva que eu tenho claríssima, mas isto é claro,
e para nós é muito, muito claro e é muito evidente, é que nós tivemos ali uns meses que foram de abril, maio, junho, julho, agosto, relativamente fracos, e a partir de setembro, outubro, o mercado retomou e nós, por exemplo, estamos com um conjunto de projetos bastante grande e sentimos mais o impacto do mercado naqueles meses de junho, julho, agosto, sentimos ali o impacto. E estou um bocadinho à vontade de fazer isto, porquê? Porque eu não partilho com a minha concorrência, mas partilho com os meus colegas da França, de Espanha, de tudo isso. E a perspectiva deles é muito esta também. O mercado aí, a partir de fim de setembro, princípio de outubro, começou a animar. Nós estamos neste momento com muitos projetos, muitas propostas e muitos projetos a correr, projetos com qualidade, não é? Deixem-me partilhar isto convosco, que às vezes estas coisas a gente vê tanta televisão que depois acha que a vida é aquilo que aparece na televisão e a vida não é o que aparece na televisão. Nós estamos a fazer comercialmente, tivemos uma ideia excelente que foi fazer fóruns RH online com setores de atividade. E, portanto, nós fazemos fórum RH com a área da saúde, fazemos fóruns RH com a área da logística e no Norte fazemos fórum RH com as empresas do Minho, fórum RH com as empresas do Douro e fórum RH com as empresas das Beiras, que no fundo são fóruns de 2 horas, onde com diretores de recursos humanos e onde eles falam dos seus problemas e vêm sempre parar ao Covid e às medidas do Covid e aquelas coisas todas. No último fórum RH, há 2, 3 semanas, com empresas do Minho, 5 ou 6 diretoras diretoras de recursos humanos disseram que o grande problema que elas tinham era não encontrar gente para trabalhar em Portugal. 1, 2, 3, 4, 5, uma a seguir à outra a dizer que a grande dificuldade que elas tinham é encontrar gente para conseguir preencher os postos de trabalho, cada uma delas estava a recorrer mercados estrangeiros diferentes para conseguir encontrar pessoas. Não estou a falar de quadros de diretor de operações ou de diretor de plant manager, não estou a falar nisso. Estou a falar de posições de chão de fábrica para preencher. Mas quando nós temos numa região como o Minho, 5 ou 6 diretores, todos eles a queixarem-se que não conseguem encontrar pessoas, que têm muita gente e que estão a fazer uma pressão, uma atividade enorme para conseguir gente, é porque provavelmente eventualmente há algum problema de algum adiamento de decisões, de algum cuidado de contratação, mas o que é verdade é que a maior parte das empresas está com um nível de atividade bastante forte, pelo menos das empresas industriais, isso acontece. É evidente que nós temos noção do que está acontecendo na hotelaria ou nas empresas ligadas ao turismo, ao lazer, ou dos eventos, como essa colega que falou, que é efetivamente uma área que é uma área onde há áreas que estão a ser muito penalizadas, há outras áreas que estão completamente, há algumas áreas, nós tivemos já empresas que nunca venderam tanto como estão a vender agora, basta vocês pensarem em fábricas de fiambres e outras coisas do género, não é, de bens alimentares, que nunca venderam tanto como estão a vender agora, em algumas delas. Não é? Portanto, a atividade não está parada, está a continuar. Da nossa parte, em relação a quadros de topo ou quadros intermédios, o que nós sentimos é que a partir do mês de outubro as coisas têm animado, portanto, no fim de setembro, princípio de outubro, as coisas começaram a animar bastante mais na nossa perspectiva. Mas é apenas a nossa perspectiva e é também aquilo que é partilhado pelos nossos colegas de outros países, não é? Mas da Stanton Chase. João, só comentar também que, se me permites, aqui em um minuto e meio, corroborando aqui o que o José Banco também já transmitiu. Eu acho que as empresas, no fundo, perceberam que, obviamente, que a vida continua e que, se querem preparar-se para aquilo que são os desafios dos próximos ciclos económicos, deve ter também aqui talento à altura. Então, o que é que nós vimos? Já víamos nos últimos 3, 4, 5 anos, agora provavelmente até se foram um pouco, funções que, no fundo, têm também muito como missão optimizar aquilo que é, por exemplo, o modelo de negócio da empresa, diretores comerciais com outra visão, diretores de marketing com uma visão global, diretores de operações que reestruturem todo aquilo que é o workflow das organizações, diretores de recursos humanos que preparem, de facto, culturas e modelos de liderança diferentes para organizações que sejam diferentes, funções de transformação digital, funções de transformação organizacional, enfim, funções logísticas de optimização de supply chain. Portanto, aí estamos a falar aqui de lideranças quer de topo, quer aqui num nível mais intermédio. Há, de facto, uma procura,
há vontade de investir e, portanto, nesse tipo de quadros nós temos de facto a ver aqui algum investimento. Provavelmente, quando somarmos tudo, obviamente, dir-se-á a haver aqui adiamento de decisões e não é o mesmo 2019 ou 2018, admito que sim, perfeitamente. Agora que há já a noção de que a vida continua e, portanto, temos de lutar pelos melhores quadros para ganhar os próximos campeonatos, sim, seguramente já se vê e, portanto, nós temos nos últimos 2 meses visto, de facto, essa decisão ser mais positiva, focada no futuro e, felizmente, a materializar-se em decisões. Muito obrigado. Continuando aqui o nosso debate, vamos ter que ir mudando um bocadinho de temas, também não vamos prolongar isto indefinidamente, apesar das perguntas continuarem a cair, portanto peço desde já desculpa àquelas pessoas da audiência que não virem as suas perguntas questionadas, mas não é possível que todas elas sejam colocadas. Agradeço e agradecemos a todos, de facto, pela participação que tem sido muito, muito significativa. Portanto, começando a aproximar-nos do final da sessão, vou apenas colocar mais 2 ou 3 questões. Uma delas vem do Raul Simão, que é um espectador que está na Colômbia e, portanto, saúdos, Raul, e que falam sobre uma coisa um bocadinho diferente, que é o Inclusion and Diversity, nomeadamente dos temas de cotas. Cotas de género, orientação sexual, raça, religião, etc. Portanto, são temas que noutras geografias são muito, muito operativos. Na União Europeia há também legislação cada vez mais fechada sobre estes temas e a pergunta é que impacto é que estas medidas podem vir a ter no mercado de trabalho em Portugal? O Carlos é ótimo para responder a essas coisas. Pode ver, isto está a se tornar repetitivo. Isto é uma estratégia já muito praticada. A próxima vai para o José. Acho muito bem, exatamente. Seja mais difícil aqui possível, se faz favor. Na perspectiva de inclusão, vamos já ver. Eu na perspectiva pessoal apenas, só diz respeito a mim, não sou favorável, porque acho que não, apesar de conceder provavelmente em alguns casos assegurou algum tipo maior de oportunidades, talvez, enfim, por convicção, por princípio, de valores meus, não sou a favor de cotas, mas enfim, é aquilo que, as coisas são aquilo que são e é a minha postura. Sobre a questão de diversidade e inclusão, sim, e acho que claramente está presente no meio profissional, ao nível da gestão de topo, o valor que a diversidade e inclusão traz a qualquer empresa, em qualquer tipo de patamar. Quando estamos a falar de diversidade, é a diversidade como o João já falaste muito bem, diversidade de género, diversidade etária e combater os etarismos, e acho que aí claramente os últimos anos foram bastante profícuos em quebrar algum tipo de preconceitos. Se havia um preconceito muito, enfim, aliás, 2 tipos de preconceitos muito parvos, é o demasiado novo como é o demasiado velho, ambos são preconceitos perfeitamente, enfim, sem estarem curados a nada científico, como havia um terceiro preconceito, se me permite, que é o demasiado qualificado, esse então bradar aos céus, mas enfim, isto é a minha convicção. E claramente eu diria que esta diversidade etária de género, a nível também de diversidade e proveniência de formação, a nível de orientação sexual, se quiser, a nível de questão étnica, multicultural, etc., só enriquece aquilo que é, no fundo, a análise que as empresas fazem e até os seus processos de decisão. Já foram também nos Estados Unidos feitos N estudos sobre a questão da diversidade dos boards produzirem decisões muito mais ricas e adequadas à realidade. Porquê? Porque as pessoas nos boards, em vez de serem 7, 8 ou 10 pessoas perfeitamente iguais, com a mesma cor de pele, com a mesma origem social, andar nas mesmas universidades, praticar os mesmos tipos de processos de tomada de decisão, usar o mesmo tipo de jargão, tem se calhar um conjunto de, para já, nos Estados Unidos há também aquela questão étnica, que é também rica, mas perceberem e sentirem o mercado em toda a sua diversidade também. E, portanto, eu acho que, na perspectiva que é da riqueza das tomadas de decisão em equipas executivas, mas até para a própria riqueza de uma organização como um todo, nas suas várias equipas operacionais, a diversidade é uma riqueza. As empresas já viram também essa perspectiva mais, se quiserem, economicista, para além dos valores, obviamente, de equidade, todos nós partilhamos seguramente, então, discriminação, e, portanto, eu diria que isso é uma batalha que está a ser ganha, felizmente, está, no fundo, a ter materialização prática naquilo que é o walk the talk, naquilo que é a diversidade que vimos nas organizações, e, portanto, a minha perspectiva é que na Europa já é consensual, noutras geografias começa a ser também, e, portanto, nos setores e numas empresas mais com maior, enfim, com maior rapidez, noutras um pouco mais lentamente, mas é uma agenda que tem apenas um sentido único, é o sentido claramente da diversidade e de inclusão, e não voltará atrás. Deixem-me só complementar o Carlos dizendo,
por exemplo, num sentido muito prático, nós na Stanton Chess temos um princípio que é não discriminamos. Portanto, não fazemos nenhuma discriminação, nem, seja ela qual for a idade, que é a mais comum e que às vezes surge, nós não discriminamos e temos um princípio da inclusão, temos o princípio da diversidade, que é um princípio da Stanton Chess, que é tentar incluir pessoas na shortlist, pessoas diversas, não é? Portanto, não pôr só homens, não pôr só senhoras, e sempre que possível isso aconteça. É evidente que nós não andamos à procura, mas tentamos que isto seja, mas não fazemos nenhuma espécie de discriminação, e nem que nós tenhamos que apresentar mais gente na shortlist, mas não discriminamos em relação o cliente se quiser que discrimine, mas nós não discriminamos. Oh, José Carlos, eu vou meter aqui a minha colherada, prometi que não ia ser muito provocador, mas esta vai ter que ser. Nós já há uns anos que fazemos estes eventos, enfim, com outro formato, e muitas vezes, nestas horas, ouvimos posições que são mais ou menos consensuais. Ou seja, todos nós tateamos que a tendência do mercado, a tendência da mudança, é mais ou menos numa direção que tanto os oradores como a audiência partilham. Ora, há um tema em que isso não se verifica de todo. Como isto dura já há uns anos, eu vou voltar ao tema, que é o problema do etarismo, usando a vossa expressão. A maior parte dos vossos colegas de outras empresas, quando perguntados sobre o problema da discriminação de idade em Portugal, normalmente negam-no. Os clientes que nós temos na Upperside, nomeadamente os que têm 50 e tal para cima, todos o testemunham. Há um problema aqui de amostragem do nosso lado, temos azar com os nossos clientes e eles têm azar com o mercado, ou há um problema de estarmos a falar de realidades distintas, podendo as duas ser verdades em segmentos diferentes? Ou três, será que de facto só uma das partes é que tem razão? Portanto, eu sei que isto é um bocadinho desafiante colocar a tema, mas acho que ele tem que estar em cima da mesa. De facto, na Upperside, a nossa experiência é que o principal fator que contribui para o insucesso das nossas missões tem a ver diretamente com uma de duas coisas: falta de procura de determinados skills ou idade. Eu gostava da vossa opinião. Eu tenho prazer em falar nisso, ando há anos e anos e anos a escrever sobre isso, portanto tenho muito gosto em falar nisso e considero-me quase um arauto da luta contra o etarismo, não é? E portanto não tenho dúvidas nenhumas que aquilo que você diz é verdade, ponto. E portanto há uma discriminação ainda hoje pela idade que faz. Há muito poucos dias falava nisto com um colega meu, e o colega meu, assim, cá do fundo, não é? Do meio cá mesmo da coisa, à hora do almoço, de uma empresa, foi alguém que lá foi antigo colega que foi falar comigo, e ele dizia, quando eu lhe disse e falámos nisso, ele disse, pô, na empresa da telecomunicações, uma ordem para... E eu já escrevi isto num dos meus posts do Facebook. Tudo o que forem currículos com mais de 45 são para o outro lado, não é? E eu tenho muito mais de 45 e até achava que era a natural do mundo. Ele até achava que era a coisa mais natural do mundo e, portanto, segundo ele dizia, a justificação lógica para isso é que as pessoas com mais de 45 têm menos... Era uma empresa com forte tecnologia e que as pessoas com mais de 45 têm menos skills e menos propensão para as tecnologias, o que não é de maneira nenhuma verdade, e não tem... E é perfeitamente... Portanto, essa situação existe...
e vai continuar e ainda vai demorar lá uns tempo em que nós tínhamos. Reparem bem, se uma coisa destas acontecesse com pessoas de cor negra, sabe Deus o que pai havia. Se fosse com gays, sabe Deus o que pai havia. Mas quando é com pessoas mais velhas, ninguém faz nada, nem ninguém faz nada. Portanto, eu acho que há aqui também alguma passividade social que nós temos que ter. Já tenho tido que pôr os colegas que estão aqui mais velhos também para pensarem um bocadinho e para não ser politicamente correto, também já tenho tido, e lembro-me, e conto esta história como uma história paradigmática, de um cliente que queria pagar um valor médio para uma função de recursos humanos, não é? Queriam pagar um valor médio a nível de mercado, portanto não era uma posição exigente, era uma empresa exigente, e o salário era médio, não era baixo, nem era elevado, era médio, e queria as melhores pessoas do mercado, mas queria pagar um salário médio, e mesmo assim foi porque eu o consegui puxar para cima, porque eu queria pagar menos, o CEO da empresa, e quando eu falei com uma pessoa de 56 anos, que estava disponível no mercado há 2 anos, que ainda tinha feito um curso de coaching e que não conseguia trabalhar como coach, e essas coisas todas, e lhe disse, porque a conhecia muito bem, e lhe disse, mas olha que o salário é um salário médio, e ela me pediu para eu lhe dizer qual era o salário, eu normalmente não lhe disse, mas naquelas circunstâncias, até porque tinha que ter, disse-lhe qual era o salário, e ela disse, não, desculpe, eu não trabalho por esse valor. Eu não trabalho por esse valor. Eu ganhava o dobro disso quando estava na empresa XPTO. E eu tive que lhe dizer, olha, mas você já não está na empresa XPTO. E não é você que define, porque é o mercado que define qual é o salário. Portanto, porque eu tenho esta competência, aquela competência e outra competência. Está bem, mas o cliente não quer essas competências. O cliente fica satisfeito com uma pessoa que tenha menos competências e menos experiência e tudo isso. Portanto, ou você se adapta ao mercado ou então você... E o que vos posso dizer é que ainda continua sem fazer. Ou seja, também o facto de eu ter muitas competências e muita experiência e ter ganhado muito mais, também faz, quando eu vou para o mercado, e atenção, eu não estou a dizer para aceitarem tudo, mas também têm que se adaptar ao mercado. E se o cliente quer e consegue preencher aquela posição com uma pessoa que ganha até um determinado valor. O facto de eu ter ganhado muito mais não significa que o cliente tenha que me pagar isso só porque eu já ganhei muito mais. Portanto, quando ele no mercado consegue encontrar mais 3, 4, 5, 10 pessoas a fazerem a função por um salário bastante mais baixo. Portanto, também temos estas situações, não é? E portanto também é importante alertar para isto. Agora, muitas vezes, e ao longo da minha vida tive várias situações dessas, de colocarem pessoas de parte única e exclusivamente pela idade, só pela idade, não é? É isso que eu digo que nós na Stanton Chase não fazemos, não é? Nós não fazemos isso. Na Stanton Chase, nem que se o candidato de 56, 58 anos é o melhor candidato, nem que eu o apresente a mais, mas eu apresento esse candidato também. E, portanto, nós apresentamos os candidatos também, não fazemos discriminação nem de género, nem de orientação sexual, nem de idade, também não fazemos. Mas nós sabemos, e há poucos dias eu tive exatamente essa experiência na conversa com o meu colega, que há uma prática em algumas empresas exatamente que é uma prática que ainda consigo. Se vocês forem perguntar à tal empresa, a primeira coisa que a empresa vem é logo com os princípios da ética, com os princípios de não sei o quê, que nega, mas depois aquilo está lá tudo, aquilo na verdade é que aquelas instruções existem. E não é por acaso que eu não tenho a mais pequena dúvida que existem nisso. E é uma grande empresa, e uma empresa aí que investe muito em publicidade, como investem normalmente estas empresas, não é? Só que é uma vergonha o que se passa lá dentro, não é? João, permite-me só aqui complementar. Vamos já ver, essa questão, mais do que estar aqui com nossas posições, que estas também já estão patentes e de facto é consensual, eu percebo do que é que se passa na realidade no mercado. E eu diria que, obviamente, ainda há algum etarismo no mercado. Há. Na perspectiva, nos dois lados, portanto, a perspectiva também do demasiado idoso, acredito que o caminho que tem sido percorrido é um caminho que, no fundo, é um caminho que estamos a combater esse etarismo e a torná-los não o padrão, mas cada vez mais raros. Ainda me lembro de há uns tempos atrás, fizemos um projeto aqui para CFO de uma empresa industrial, em que, se a memória não me falha, havia 4 candidatos, um com 30 e tal, 2 na casa dos 40, que é tipo a idade, enfim, dos 40 e qualquer coisa, que era a idade até no dita normal, e o candidato com 56 anos, e acabou por ser os 56 anos o candidato escolhido. Portanto, vamos já ver. Vai continuar a haver aterismo na mente de algumas pessoas, como há o tipo de preconceitos,
Eu às vezes costumo dizer muitas vezes, mais do que a idade, não é que a idade das pessoas está em jogo, é a idade das suas competências, das suas ideias e da sua idade mental. Acima de tudo, isso é que é fundamental. Há pessoas já com 35 anos que têm uma experiência e uma robustez fantástica, porque já passaram por N vivências profissionais e, portanto, não são demasiado novos para estarem numa função de gestão de topo com 35 anos, assim como há pessoas com 59, 60, 61, 62 anos que têm uma agilidade e uma juventude e um otimismo, uma forma até de fazer as coisas avançar, que de modo executivo se tem muito mais energia do que muitos com 29, 30 anos. Portanto, eu diria que sem preconceitos há que avaliar no fundo o perfil das pessoas, há que perceber no fundo até que ponto é que há um fit entre aquilo que é o momento de carreira e o momento estratégico da organização e a partir daí tomamos decisões, mas sentar agora preocupados há quantos anos é que a pessoa nasceu. Portanto, acho que isso está infelizmente, felizmente, estamos no bom caminho, mais uma vez. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, José. Só para dar aqui um toque de também alguma animação a estas coisas e também alguma boa disposição a estas pessoas. Contava-me há uns anos um headhunter que tinha feito um projeto para um diretor de marketing de uma empresa farmacêutica numa determinada área terapêutica e que lhe apareceu um candidato a dizer porque eu tenho 20 anos de experiência, eu fiz isto, não sei o quê, eu fiz aquilo, e às tantas ele respondeu, desculpe lá, você não tem 20 anos de experiência, você tem 5 anos de experiências repetidos 4 vezes. Não é? Porque também quando nós fazemos sempre a mesma coisa, a experiência também não vale. E a experiência dele era sempre na mesma área terapêutica, sempre a fazer a mesma coisa durante 20 anos na mesma organização, também não são 20 anos de experiência, são 5 anos de experiência repetidos 4 vezes. Também. Portanto, as competências é que contam nestas coisas, não é efetivamente o tempo que nós temos nela, e isso é um aspecto também a ter em conta. Muito obrigado. Bom, nós já passámos os 90 minutos, portanto vamos aproximar do encerramento também. Eu terminaria com uma pergunta que faço sempre nestes painéis, que é: que conselho é que dariam a quem neste momento, portanto em novembro de 2020, estando numa situação, enfim, ou de desemprego ou empregado, isso não é o tema relevante, embora possa ser relevante nas possibilidades de cada um, qual era o conselho que dão para 2021? Ou seja, alguém que quer mudar de emprego, quer encontrar um novo desafio profissional, que de facto quer iniciar um novo ciclo. Qual é o vosso melhor conselho para estas pessoas? Muito obrigado. Começa tu, Carlos. Começo eu, pronto. Olha, nós temos muita prática nessas coisas e, portanto, eu deixo depois o resto para o Carlos, mas eu dir-vos-ia um pouco isto. Eu não acho que a grande questão seja encontrar um emprego em 2021. Seja para encontrar em 2021, em 2022 ou em 2023, eu daria mais ou menos o mesmo conselho. E o primeiro conselho é o de que pense e faça bem a gestão da sua carreira. Como é que você faz a gestão da sua carreira? Primeiro que tudo, com uma definição muito, muito clara do propósito. Um propósito ambicioso, um propósito de longo prazo e um propósito em que haja muita paixão. Se não houver paixão, salto para o lado, não é? salto fora, não vale a pena. E o primeiro, nós temos é muito importante, mesmo que eu esteja a falar para uma pessoa que está a trabalhar numa área XPTO e que tem 30 anos e já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos dessa área, se não é a área que a pessoa quer, é a altura da pessoa saltar fora, definir um objetivo e definir qual é o propósito. E o primeiro aspecto, o mais importante de todos, é termos um propósito claro na nossa carreira. O que é que nós queremos fazer, para onde é que queremos ir? Isso é o primeiro aspecto. Porque sem um propósito claro, ninguém pode planear o caminho para lá chegar. E a seguir vem o caminho. Portanto, eu primeiro definir qual é o meu propósito, ambicioso, longo prazo e com paixão, e depois a seguir tem 3 fatores que são fatores fundamentais. O primeiro é pensar, sou ou não sou competente, tenho ou não tenho as competências certas, sou ou não sou competitivo no mercado. Será que o Zé Bancaleiro e o Carlos Cezões me punham numa shortlist para esta posição que eu quero?
Se eu não me punho numa shortlist, eu tenho que ir ver. Epá, se todos os outros têm MBA e eu não tenho MBA, se calhar tenho que ir fazer MBA. Se todos os outros têm uma pós-graduação nisto ou naquilo ou no outro e eu não tenho, se calhar tenho que ir fazer. Se eu até já tenho, mas se eu for fazer um curso ensaiado, um curso ou ensaiado, ou a London Business School, ou outro sítio qualquer, e isso fizer o meu currículo, se calhar é a altura de o ir fazer. E, portanto, primeiro que tudo, o primeiro aspecto, primeiro é o propósito, o segundo são competências. Ver se eu tenho as competências, sou competitivo nesta área. O terceiro é a performance. É dar o máximo possível quando eu estou. A única maneira da gente ser promovidos numa empresa é trabalhar muito naquilo que fazemos, e a única maneira de nós sermos recomendados muitas vezes para outras empresas é sermos considerados grandes profissionais na empresa onde trabalhamos. E, portanto propósito, competências, performance. O último, que é fundamental e que estamos aqui hoje a fazer, e que o João é especialista nisso e o faz muito bem, é o networking. Não é? Portanto, é o fazer o networking. Eu posso ser o melhor, mas também se ninguém conhecer, se ninguém der comigo, se não tiver o perfil bem definido, e, portanto, eu tenho que pensar, o networking não tem nada, primeiro, a ver com cunhas, não há cá cunhas, não é? Portanto, eu não aceito todas as recomendações possíveis, não aceito nenhuma cunha, nunca aceitei na minha vida, não ia começar a aceitar agora, e, portanto, o networking é trabalhar o networking bem trabalhado. Trabalhar o networking dá uma trabalheira desgraçada, mas é aquilo que pode ser feito. Tem que ser feito, há pessoas que podem ajudar nisso, e, portanto, é trabalhar o networking. Com estes 4 aspectos, definição clara do propósito, que é o mais importante de todos, investimento em competências, performance e depois investimento de tempo, energia, também alguma emoção no networking, eu diria que se está a trabalhar para encontrar uma oportunidade em 2021, em 2022 ou em 2023, ou seja, quando for. E é essencialmente isso que eu vos diria, e é o meu conselho. Carlos, eu queria eu peço desculpa, mas não posso resistir a dizer uma coisa, que é, para aqueles que ainda resistem e que estão aí do outro lado do ecrã, sim, estes últimos 5 minutos do José valeram pelos 90 minutos, sem demérito para mais ninguém, com certeza que para o Carlos, nem para o João, nem para ninguém, mas na verdade foram coisas muito importantes, ditas de uma forma muito pragmática, e portanto é um condensado que pode ser ativado na vossa carreira. Portanto, é apenas para dizer que não posso estar mais de acordo com a receita, entre aspas, que o José acabou de apresentar. Carlos. O José já deu a receita básica, eu dou aqui mais o spicy, on top de tudo o que o José disse, que é basicamente aqui a proposta disruptiva. Aprendam muito e, se possível, até fora da vossa zona de conforto. O mundo vai precisar, o mundo do trabalho, o vosso mundo profissional vai precisar cada vez mais de criatividade, de inovação e orientação à mudança. Por isso, conselhos são disruptivos, mas ficam aqui. Se vêm da área de engenharia, façam formações em liderança e ciências sociais e humanas, ou filosofia, eventualmente, para estimular o pensamento crítico e tudo mais. Se vêm de ciências sociais e humanas, façam formações na área tecnológica, de digital transformation, o que é que se passa hoje em dia no mundo da tecnologia. Enfim, tentem no fundo, estimular o vosso cérebro com coisas completamente diferentes, ou em arte, ou em cultura, porque obviamente isso torna-vos melhores pessoas, melhores profissionais. E, portanto, a cartilha do José, subscrevo, assino por baixo. Se tiverem também a oportunidade de fazer coisas um pouco mais disruptivas, como as que mencionei, façam-no, porque no final do dia enriquece-vos e tornam-se pessoas mais uma vez criativas, orientadas à mudança, inovadoras, e vão precisar dessas competências a curto e médio prazo. É só. Muito bem, Carlos. Muito obrigado. Bom, 6:45. Vamos encerrar estes nossos mais de 90 minutos de conversa. Eu gostava, enfim, de dizer que, pelo meu lado, para além de ser um gosto receber o José e o Carlos, aprende-se sempre, porque estas iniciativas, para além do networking, para além de conversarmos sobre temas que são mais ou menos na ordem do dia, há sempre ângulos diferentes, há sempre uma fórmula nova, há sempre um conselho em que não tínhamos pensado, e portanto todos temos que também ter essa capacidade, que é a humildade, que nos faz querer aprender e procurar ouvir quem sabe. E, portanto, eu próprio saio sempre mais rico destes eventos. Queria agradecer, de facto, a simpatia, o espírito de colaboração e o profissionalismo do Carlos e do José. Queria, naturalmente, agradecer à nossa audiência, a quem esteve cá,
pedir desculpa àqueles, e foram alguns, que colocaram perguntas pertinentes, mas que é absolutamente impossível de dar resposta a todas. Fica para a próxima, e para a próxima teremos em atenção o vosso nome para conseguir que sejam daqueles que foram selecionados. E terminava dizendo apenas que o Upperside Executive Club volta, se tudo correr bem, no dia 10 de dezembro, última sessão de 2020. Vamos ter cá os colegas da Invesco Transearch, em concreto a Soledade Carvalho Duarte e a Joana Loureiro, que são as duas partners em Portugal desta outra casa de Executive Search, para continuarmos estes nossos saborosos diálogos e, penso eu também, estes nossos profícuos encontros entre especialistas e pessoas que, por alguma razão, têm interesse nestes temas de gestão de carreira, recrutamento, mercado de trabalho qualificado, dinâmicas sociais, enfim, e tudo à volta. Portanto, José, Carlos, um abraço, muito obrigado pelo parceiro de todos, foi uma sessão muito, muito útil e muito, muito interessante. Muito obrigado. Obrigado também a todos. Muito obrigado. Foi um gosto estar aqui. Deus, muito obrigado. Muito obrigado.